perceberam ao longo desses 2 dias que nós já estamos juntos, a logística se transformou num eixo essencial e em muitas categorias que talvez a maioria dos consumidores não entendessem o frete como um serviço de facilidade ao acesso a determinados produtos em alguns lugares. Neste momento, onde nós temos boa parte da população dependendo das pessoas da logística, é essencial que a gente também, além de reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, passamos a entender e a repensar estratégias de logística que até então pudesse ser aplicada dentro daquele contexto, quando o mundo estava normal. Neste mundo anormal onde nós estamos, e um mundo diferente para onde nós estamos indo, quando se olha para este universo e para esta ciência, é preciso contemplar cada vez mais. Então, por exemplo, o supermercado que antes tinha uma dificuldade de encontrar agilidade para entregar, sei lá, alface, como a Amazon Fresh faz nos estados há muito tempo, aqui como é que pode ser feito de forma mais ágil, sem perder a qualidade? Como é que é o manuseio? Como é que é a embalagem? Quem são essas pessoas que vão passar de casa em casa com um pedido de compra com vários itens? Que cuidado se precisa ter, principalmente agora, nessa fase, onde um processo de higienização, se a gente pensar em itens de alimentos ou o que quer que seja, que esteja entrando nas nossas casas e que precisam passar por um processo de higienização, a logística virou o que sempre foi, mas agora reconhecidamente, um dos eixos primordiais de qualquer venda à distância. E aí a venda à distância ela vai por qualquer canal, não necessariamente só por uma plataforma ou um site. Tá? Isso pode acontecer de várias maneiras. E muitas vezes nós recebemos aqui no E-Commerce Brasil demandas de pequenos, que por ter um produto muito pequeno, um ticket baixo, volume que ainda não é expressivo, ou estejam fora das rotas, como é que os pequenos olham para a logística, além do custo, né, que muitas vezes pode, dependendo para a região, ficar igual o frete do preço do produto, e tem casos que pode ficar até maior. Como negociar e pensar a sua estratégia quando o orçamento é baixo? Logística é um desafio, sempre. Desculpa, pessoal. Ok. Pronto, ok. Uma das coisas que nós temos, e antes de... Tá bom. Isso é tão real, que nós fomos um dos lojistas pequenos que nós mais conversamos, se transformou nos últimos 2 anos num conselheiro, também aqui do E-Commerce Brasil, e fica no interior do Rio Grande do Sul, a mais de 600 quilômetros de Porto Alegre, tem uma loja física lá na cidade, tem a loja online e vende aí, principalmente aqui para a região sudeste, além do sul. Trabalha com um produto, em alguns casos, na sua maior parte, importado. Como é que se pensa a logística de uma coisa pequenininha, saindo do interior do Rio Grande do Sul, para chegar em São Paulo, onde ele não tem a opção de transportadoras? Eu quero convidar o Mauro, ele é o CEO e o dono da Usina Info do interior do Rio Grande do Sul, agora para bater um papo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, pessoal. A gente está falando aqui, Mauro, de logística, olha que beleza. E eu estou dizendo que você fica a 600 quilômetros de Porto Alegre, vende itens pequenos, né? Às vezes com um ticket baixo no sentido de, talvez dependendo do lugar e do preço cobrado, se tiver acesso a alguma transportadora, inviabiliza. Eu queria que você comentasse um pouco, Mauro, a sua realidade enquanto pequeno, desse ponto de vista aí da logística, do atendimento, da importação. Como é que está sendo isso? Como é que era? Vamos lá, como é que era e como é que está, né?
Vivi, assim, pessoal, a gente está no interior do Rio Grande do Sul, como você falou, Santo Ângelo, e a gente está a 500 quilômetros. Então, a gente opera, muitas das vendas são via Correios, e a gente tinha uma logística que usava ônibus para a gente enviar daqui a São Paulo, e São Paulo fazer processo de redespacho. Isso antes dessa pandemia? Na verdade, sim, antes do governo fechar a fronteira do Rio Grande do Sul para transporte de ônibus. Hoje não sai ônibus do Rio Grande do Sul. Tá? Ônibus que eu digo assim, transporte de pessoas e a carga ia junto, eles aproveitam isso. Não sai ônibus do Rio Grande do Sul e isso me quebrou as pernas. Para piorar o cenário, a ida de ônibus e transportadoras da minha cidade, que é uma cidade com 80 mil habitantes, ela ficou manca, a gente diria aqui no Sul. Por quê? Não tem carga saindo da cidade e não tem carga vindo. Então, hoje de manhã a gente estava discutindo com a prefeitura como é que a gente vai tratar isso, esse efeito sanfona que a gente vai ter. Porque o comércio pode abrir, mas se a transportadora não for, não adianta. Então, a gente está tentando criar algumas rotas com uma transportadora que vá a Porto Alegre, outra transportadora que vá a São Paulo, para aí a gente conseguir atender o resto do Brasil, que a gente não fique dependente 100% do processo dos Correios. Tá? Eu acho que a gente vai ter que aprender muita coisa com esse processo novo que aconteceu. Está muito, muito, muito difícil de ser viável um frete para São Paulo. Hoje o Correio está levando daqui, está dando prazo de 13 dias. 13 dias, 14, Mauro? 14 dias, um PAC. Então, na verdade, assim, isso, além da crise, vai ter uma inibição absurda de venda, ninguém vai ter essa paciência de esperar. Ainda bem, alguns pedidos estão caindo, mas é muito, muito fraco, muito ruim o cenário. A gente usava uma transportadora que atende a região sul. A região do sul toda, Mauro? Expresso São Miguel. Ela parou. Hoje de tarde o cara me disse, não, Mauro, a gente está conseguindo enviar 5... Começamos hoje a enviar 5 notas por cliente. Tá? É porque ela está com limitação, Mauro, de ocupação no caminhão? Possivelmente. Ela estava liberada para transportar produto médico, de saúde e tal, e o resto estava bloqueado. Ok. Ela está dando prioridade a algumas categorias. Okay. Eu acho que possivelmente mais legislação também, porque hoje está nós estamos perdidos quando a gente pensa em legislação brasileira. O governo federal determinou que serviços essenciais é transporte interurbano e interestadual. O governo do Rio Grande do Sul bloqueou o transporte interestadual de qualquer item que não seja alimento. Isso aí. Se você pegar o ônibus, não sai. Então, ele bloqueou e o federal disse que pode. Tipo, nem eles se entendem. Sim. Então, a gente ficou num limbo. Quando a gente fala em importação, Vivi, e comércio exterior, há 2 meses atrás, eu fiz uma venda de máscara para a China. Então, a gente já sabia que ia chegar. E eu estou com carga lá que eu comprei e os fornecedores ainda não conseguiram entrar em linha de produção. Os que entraram em produção estão com problema de logística de mandar, por exemplo, da China para Hong Kong. O problema que nós estamos tendo de logística hoje, de unitizar uma carga, uma transportadora sair do interior do Rio Grande do Sul para São Paulo, por exemplo, sim, ou a China está enfrentando também para mandar da China para Hong Kong ou da China para os portos. Tá? Também então, acontece numa escala que afeta muita gente. Vai afetar o mundo inteiro isso, e aí agora nós entramos numa história que pensa assim, a gente tem China tendo problema de logística, a Itália chegou por segundo, tá? Então a Europa vai comprar menos, os Estados Unidos vão comprar menos, mas depois da Itália, e aí vem o Brasil comprando menos. Esse dominó caindo, como é que a gente consegue prever o tempo que isso vai dar de impacto? E olhando para o bolso, e olhando para o bolso do pequeno, isso fica irreal. Mauro, como é que você está percebendo, dentro dos pequenos aí da sua região, que você conversa,
este momento? Tem gente que é de categoria, tipo o supermercado do bairro, a padaria do bairro. Como é que essas pessoas aí estão se virando agora, usando o digital ainda mais, e se não usavam, se passaram a usar? Na verdade, um pouco é desinformação, tá? Desinformação, desencontro de informações, a gente tá muito grande, porque, por exemplo, a gente queria levar num pet shop esses dias, e o pet shop disse que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, CRMV, disse que não era para atender, tá? A padaria, uma das padarias aqui perto de casa, ela opera, só que o volume, por mais que tenha aumentado, muita para atingir o ponto de equilíbrio desse cara, ele precisa da venda física. Então, acaba que depende a venda por delivery, por internet, não vai pagar a estrutura dele. E aí ele está optando por fechar. Tá? Então, muitas empresas elas fecharam porque elas tornam-se inviáveis se não tiver gente indo na loja comprar. Entendeu? Não são negócios que nasceram 100% digital. O meu negócio é 100% digital, eu não dependo da venda da porta, eu dependo da transportadora. Mas a maioria dos nossos negócios no interior e nas cidades e o PME, ele ainda é baseado na venda presencial. Por mais que a gente acredite... Ou seja, está sem venda, então, nesse momento, Mauro? Está sem venda, a cidade está uma cidade fantasma. Tá? É uma cidade fantasma, a gente brinca que é o Walking Dead. Tu anda ali, é loja... Americanas Express, tem loja americana na cidade aqui, a gente tem 80 mil habitantes, está fechada. Lojas Renner estão fechadas. Está funcionando o posto de gasolina, a padaria, a farmácia? E nós não temos nenhum caso. Ah. Confirmado. Mauro, ainda. Como é que você está fazendo? Você tem produtos que saíram e não foram entregues? Como é que está seu atendimento nesse momento? As pessoas estão pedindo, estão mandando... O que eu fiz? Eu botei... Está todo o pessoal em home office, eu fechei... eu tenho só uma menina na expedição, então eu mantive uma pessoa? Adriele, uma pessoa está na expedição para fazer a expedição, porque é pouco volume. Tá bom. E aí, digamos assim, ela está isolada, ela tem a sala dela. Tem mais dois que estão na separação de produtos que já chegaram, okay, assim, para conferir estoque, e aí está fazendo a expedição. O pessoal está mandando e-mail, aí o resto do pessoal está em home office. Tá bom. Tá? Fechei o telefone a gente botou uma mensagem de que estamos em home office, entre no chat e manda e-mail. Tá, esses estão sendo os canais que você está utilizando nesse momento para fazer o atendimento do que está surgindo. Isso aí. Mauro, uma da realidade que está todo mundo preocupado, eu sei que você é envolvido na mobilização junto com outros pequenos empresários aí da cidade, inclusive talvez aí um pouquinho de uma cidade mais próxima ou outra. Como é que você está percebendo? E uma das preocupações é assim, como é que o pequeno passa e como é que o pequeno vive depois de tudo isso? Que boas práticas você está olhando, Mauro, aí dentro de rever processos, rever custos, vai ter uma linha diferente de produto, vai priorizar um ou outro. O que você está fazendo nesse tempo que você está com mais tempo para olhar para o seu negócio? Eu sei que está desesperador, imagino eu. Vivi, a gente acha que o tempo tá livre, né? Porém, tipo, por exemplo, as transportadoras para São Miguel, antes ela não estava ativa. Então, eu tive que ativar e conferir o frete. Tive que negociar com a transportadora para fazer esse processo para São Paulo. Tá? Para tentar criar uma rota alternativa. O que eu vejo para o futuro, o difícil está no mesmo ponto da loja física. A que estágio que o mercado vai voltar? Se ele vai voltar com 70% do seu fluxo, 60%, 50%, 30%, 40%, tá? Porque isso é difícil de tu estimar. Hoje, verdade. A gente não consegue... A gente vai chutar, tipo assim, eu vou demitir 10%, não vou, ninguém sabe isso ainda. Tá? Sim. As medidas que o governo lançou são muito pouco aplicáveis para a PME, tá?
muito pouco. Algumas coisas são financiamentos que não vão chegar, entendeu? A gente estava vendo os amigos, Santa Catarina também teve, acho que é o BESC, que é o Banco Estadual de lá, pedindo garantia real, entendeu? Garantia real para... É a casa da pessoa, né? No caso do pequeno. É a casa da pessoa. Então, você vai dar garantia real à tua casa para o banco para financiar uma coisa que o governo não te ajudou nada, ele não está te ajudando, ele está te emprestando. Sim. Na verdade, assim. Mas a gente, o que a gente tem que pensar? O que a gente definiu interno aqui? A prioridade é pagar os colaboradores e tentar manter a empregabilidade de todo mundo até onde der. Tá? Perfeito. E acho que isso porque se a gente começar a entrar na paranoia de sair demitindo a la louca, isso vai ser uma bola de neve sem tamanho. Sim. Porque aí um PME que tem 3 funcionários, que tem a sua loja lá, demite 2. Esses 2 chegam em casa e na família deles que tinha 4 trabalhando vai ter, em outras lojas vai ser demitido também. E esse cara não vai pagar a conta que ele comprou na outra loja. Então, assim, a gente não tem a dimensão... É impressionante quando se pensa desse jeito. É tipo o coronavírus, assim, ela é exponencial, né? É exponencial. É verdade, Mauro, é verdade. Mauro, eu quero te agradecer por essa entrada ao vivo aqui com a gente, aí de Santo Ângelo. Obrigado pelas tuas ponderações e transparência aí nesse momento aí que você está vivendo aí em Santo Ângelo. Muito obrigada, querido. Boa tarde para você. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.